notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast, na nossa edição IRSA 2024. Eu tô aqui com Marcos Grigoletto e Kron Guedes. Obrigado pela entrevista aqui, pelo podcast que vocês aceitaram fazer. E como a gente tá no jogo rápido aqui de perguntas e respostas, e a gente já tá batendo um papo aqui, primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Marcos Grigoletto. Marcos, eu ouvi sobre a sua palestra e eu quero saber o seguinte, cara, é verdade que quem treina fica mais inteligente? Como a minha palestra foi Brain Functional Training, né? Então surgiu um pouquinho dessas brincadeiras, né? Por que eu falo brincadeiras? Porque a inteligência, ela é um fenômeno bem complexo. A gente pode definir como a capacidade que nós temos de resolver problemas em condições específicas. E a minha palestra ela foi sobre como melhorar as funções executivas, que digamos que é a parte racional da nossa inteligência. Qual que é o teste executivo, então, pra gente entender na prática? Beleza, o que hoje em dia a gente tem 3 testes para falar de funções executivas. Um que é a memória de trabalho, capacidade que a gente tem de lembrar de alguns aspectos recentes e que nos mantém essa conversa. Outro que chama controle inibitório, não entrou uma música aqui agora. Controle inibitório é a nossa capacidade para isolar essa música que entrou e eu continuar prestando atenção em você. Capacidade aí de foco, é uma coisa assim. De focar e isolar elementos perturbadores externos. Imagina que a gente está lá estudando e você e tem alguém com a furadeira de alto impacto e eu quero focar no estudo com você. Isso o idoso vai perdendo, nós vamos perdendo, né? E a última é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de a gente mudar de assunto e voltar para o nosso foco agora aqui. Então esses 3 elementos, eles compõem o que a gente chama nossas funções executivas. Tá, mas conta aí, como é que você avalia então a memória? É o jogo da memória? Não, nós temos testes científicos específicos para cada um desses. Por exemplo, a gente tem testes NBEC, que são testes que a gente faz no computador hoje em dia, aonde eu vou falando uma palavra, o idoso repete a anterior e nós vamos continuando. Ele tem que ir somando as palavras. Ele tem que ir somando as palavras, sempre 2 para trás. Legal. Nós temos o teste do Stroop, aquele que aparece o vermelho na cor amarelo. Eu tenho que dizer a cor que apareceu, não a que está escrita. Legal. E outros testes como o teste das trilhas. Então, uma vez avaliado isso, a metodologia que é o quê? Ver como o treinamento funcional, além de melhorar a funcionalidade, a parte física, que é o foco principal do treinamento, ele pode melhorar também as funções executivas, porque elas declinam ao longo da vida, assim como a função física. Então, cara, e eu sei que você publicou um artigo bem recente, há mais ou menos 2 meses, que já foi milhares de vezes citadas. O artigo ele foi publicado na revista Frontiers in Aging, e ele já está com 1.300 citações para um artigo científico, sabe que é muito. E por quê, cara? É porque é novidade? É porque o resultado foi muito interessante? Porque é o primeiro trabalho científico que propõe algo que simultaneamente e com padrões funcionais do dia a dia, com aquilo que a gente usa, empurrar, puxar, agachar, eu ficar combinando isso com estimulações cognitivas, André. Então imagina o NBEC, de contar para trás. Eu tô aqui fazendo uma remada e eu tô dizendo maçã, depois pera e maçã. Ao mesmo tempo que você faz o exercício. Você faz o exercício. Vamos pegar outra capacidade física, coordenação. Você imagina que você está lá na escadinha de coordenação. Eu tô falando, André, some a sua idade com a da sua filhinha agora. E você tem que me responder. Agora reduz a 4. Cara, mas e você consegue fazer isso treinando em alta intensidade ou essa intensidade desse tipo de treinamento tem que ser um pouco mais baixo? Eu falo isso porque, cara, quando você tá ali num supinão, né, Kron? Tá no supinão ali, nas 8 repetições máximas ali, cara, eu não consigo pensar em qual, nem consigo nem saber, não consigo nem responder qual a minha idade. Então, quanto mais fazer um cálculo da minha idade com mais algum número. Perfeito. Assim. Porque o que você está falando é sobre fadiga mental, cara. E quando isso acontece é que você já tem fadiga mental. Quando você estudou fisiologia do exercício a gente falava sobre fadiga central e periférica. Depois teve um italiano chamado Samuele Marcora que desenvolveu o conceito de fadiga mental. E foi até num supino, um artigo muito famoso dele, que ele fadigava mentalmente com um joguinho e quando você ia para o supino, você fazia menos repetições com a mesma carga.
mostrando isso. E aí, o que eu mostrei hoje na minha palestra? Eu mostrei... É como se eu desgastasse mentalmente e não fosse capaz de, naquelas últimas repetições, que é quando você tá naquele limite, às vezes não é nem muscular, mas às vezes é um limite neural, e você quer empurrar, mas você fala, cara, já tô cansado. O seu pool neural não vai. E aí, como é que a gente resolveu isso? Acho que o Cron viu lá. Hoje em dia, quando eu expliquei a metodologia, eu uso 2 escalas. Eu uso uma escala de percepção de esforço para idosos, que nós temos validada, e uma escala de percepção de fadiga mental, para eu ir podendo fazendo esse ajuste. Eu posso escolher, se eu tenho um idoso que eu tenho mais foco na parte mental, eu vou reduzir um pouco a intensidade e vou apertar um pouquinho mais na parte mental ou a complexidade do exercício. E se eu quero desenvolver, por exemplo, força, porque nesse momento é importante, eu posso reduzir essa estimulação mental e deixo para fazer isso numa outra capacidade física, por exemplo, como na resistência, para que eu possa aí ter um trabalho mental maior. Então a gente vai combinando. Legal, e tudo cara. Isso está dentro da metodologia Brain Functional Training. Ô, Márcio, me corrija se eu estiver errado. Não, de boa, vamos nessa. Mas você está respondendo algumas questões que de maneira empírica o esporte de alto rendimento faz há bastante tempo. Que é essa questão do cognitivo dentro de um trabalho físico. Porque uma situação de jogo, uma situação de combate, uma situação de prática esportiva, vai estar sempre trabalhando o físico e o neural. Sempre elas trabalham junto, e você tem razão que o esporte trouxe muita informação pra gente sobre fadiga mental, mas no contexto do idoso era algo esquecido. Sim, não obstante, é algo muito relevante, porque para o idoso, para ele executar as tarefas do dia a dia, ele precisa planejar essas tarefas. Sim. E o planejamento da tarefa é feito com o córtex pré-frontal, essa parte da frente aqui do nosso sistema nervoso, que é o que é responsável por esse planejamento. Então, hoje em dia, a gente tem vários instrumentos que viu lá, sim, como, por exemplo, um óculos, que a gente chama de eye tracking, que eu meço a dilatação da pupila, para eu saber se o exercício está ativando mais ou menos o córtex pré-frontal. Cara, fantástico, hein? E me conta uma coisa, Cron, o que você mais tem estudado? Você tem estudado isso também? Ou a sua palestra aqui, ela teve outro tipo de abordagem? Cara, André, atualmente eu tenho estudado bastante sobre treinamento desportivo. Trabalho com atletas de alto rendimento, né? Tenho um centro de treinamento que a gente trabalha com treinamento de força, na verdade, desde o funcional até o tradicional. Então, atualmente, além da parte do funcional, que é o que eu gosto, eu estudo bastante treinamento desportivo, principalmente controle de carga, meios e métodos de treinamento. Que foi isso que você falou aqui na feira, inclusive, na sua palestra. Tema da minha palestra. O tema da sua palestra foi controle de carga no treinamento funcional. Isso. Beleza. E a dúvida é, como é que se controla a carga no treinamento funcional? Essa é uma boa pergunta. Tudo depende do quanto você tem de dinheiro. Se você tiver bastante dinheiro, você consegue controlar a carga por plataformas de força, por um dinamômetro isocinético é quase impossível. Uhum. Mas existem algumas outras ferramentas que têm um custo elevado. Mas, se você não tiver dinheiro suficiente, tem várias outras formas que não tem custo praticamente. Quanto custa uma trena? Muito baixo, 1 giz. Para fazer um salto? Um salto vertical. E aí a gente tem artigos na literatura mostrando que quando essa carga de treino aumenta, a altura do salto vertical desce. E o contrário, quando eu diminuo essa carga de treino, acontece o aumento do salto vertical. O custo é basicamente zero. Isso na mesma sessão ou ao longo do treinamento? Ao longo do treinamento. Ao longo do treinamento. Então, eu pegar um salto vertical do meu aluno no início da sessão ou uma vez por semana, é complicado? Demora muito tempo? Muito simples. Não, é muito simples. Muito simples. Escalas perceptivas. Normalmente faz 3 para ter uma média, para não dizer que o primeiro errou ali e tal. Então você faz uns 3, vê ali mais ou menos ou a maior medida. Porque tem a questão da familiarização com o teste. Isso, também, exato. Às vezes eu melhoro a mecânica do salto e eu salto mais alto não por aumentar minha potência muscular, mas por entender o teste. E normalmente você usa esse teste com movimento, como chama? Contramovimento. Contramovimento. Perfeito, faz um contramovimento. Não faz a isometria embaixo e faz só a fase concêntrica. Começa em pé normal, desceu, subiu. Desce e sobe, faz o contramovimento. Só preciso pegar a altura do aluno com o braço estendido
e aí vejo a altura que ele saltou e subtraio. Essa é a diferença. É um teste Cara, barato. eu tenho tido acesso a um equipamento, eu tenho um dinamômetro, não um isocinético, né, mas um dinamômetro da Remaker, e eles me enviaram agora um novo acessório pequeno assim, olha, que você pode colocar no punho, pode colocar na cintura, pode colocar na máquina, caso você queira, e ele tem um acelerômetro, então obviamente que ele consegue identificar a mudança de direções e você consegue colocar os dados dentro do aplicativo e com essas mudanças de direção ele avalia um volume que você está. Obviamente, ele não calcula a carga, mas você digita essa carga. E aí você consegue saber também essa quantidade de treinamento. Vocês já usaram esse tipo de equipamento? Esse não, esse específico não. Não? Eu já usei alguns acelerômetros, né? Por exemplo, tem um que chama iJump, que é mais ou menos nessa mesma linha. Eles servem ou para você medir um salto, porque ele faz isso também, ou para você ter a medida da velocidade. E como eu tenho a medida da velocidade e eu posso imputar, como você falou, a carga, que seria nesse caso a quilagem, eu tenho a magnitude total. Então, por exemplo, eu vou fazer agora 10 agachamentos com 50 quilos de cada lado, são 100 quilos. E agora eu fiz isso a 1,2 metros por segundo. Se eu quiser saber a potência, eu multiplico a velocidade que o equipamento mede pela carga que eu digitei e eu tenho a potência. E é muito legal isso, né, cara? Porque agora você pode treinar, por exemplo, por perda de potência. Exatamente. Então eu posso... Vou até X% da perda da potência. A gente escolhe agora, pô, vamos... Exatamente. Se você não sabe ali se são 7 repetições, 10 repetições, você vai ali, cara, analisa um percentual específico. Exatamente. Nós três vamos escolher agora. Vamos treinar com 15% de perda de potência. Só que eu posso fazer 5 e perder, você pode fazer 8 e o Kron fazer 12. Então a série Legal, agora né? tá personalizado o volume, né, em função da perda de potência. Legal, né? Se a gente for pensar em alguém que tem objetivo de esporte, quanto mais eu oferecer e menos levar esse cara à fadiga, é melhor. Porque aí sobra tempo para ele performar no esporte dele. A parte específica, né? E no treinamento para a saúde, né, André, a gente sabe hoje que o grande preditor da funcionalidade é a potência, ou seja, porque o meu idoso, ele perde potência antes de perder força. Então ele é um preditor. O que é um preditor? É algo que me diz o que vai acontecer no futuro. Então, se eu quiser saber se a minha mãe vai perder funcionalidade no dia a dia, eu acompanhar a potência me antecede o que vai acontecer. Esse ponto é importante. Como é que se trabalha potência com o idoso? Várias maneiras. Para os dois. Várias maneiras. Por exemplo, desde eu pegar um wall ball, colocar aqui no peito e lançar contra a parede, até trabalhos de membros inferiores, com saltos controlados ou acelerando. Existem muitas maneiras hoje em dia de trabalhar. O professor hoje em dia tem medo de fazer salto com idoso, não tem? Fala aí, Kron. Mas, por exemplo, não necessariamente eu preciso realizar um salto profundo. Não. Antes de ensinar o idoso a saltar, ensina ele a aterrissar. Aumenta a velocidade concêntrica do movimento, de repente. Ou trabalha a velocidade intencional. Porque às vezes a gente vê o idoso levantando da cadeira e é devagar. Sim. Mas não é devagar porque ele quer. Ali ele está tentando levantar o mais rápido possível. Exatamente. O intencional dele é rápido. Isso é um trabalho de potência para ele. E a gente tem que lembrar, exatamente, a gente tem que lembrar que o trabalho de potência para um idoso que está levantando devagar de uma cadeira, mas está fazendo o esforço máximo na velocidade máxima, é a potência dele. Com certeza. Então a gente tem que lembrar que potência não é o salto em si, Não, mas o é a salto capacidade de claro. fazer o mais rápido possível com uma carga específica. Seria a gente polemizar muito, né? Mas existem vários estudos falando sobre pliometria no idoso, quando eu controlo o impacto para eu trabalhar com questões como osteoporose, coisas como era, onde o impacto é benéfico. Então aí sim, além da potência, seria necessário o pequeno impacto que me traz a pliometria. Mas eu entendo que é um assunto nebuloso. Assim, É isso que eu ia fazer. Eu não... Existe algum estudo que mostrou o impacto do impacto ou do trabalho de força na osteoporose como sendo um mais benéfico que o outro? Não tem estudos comparando um com o outro que eu conheça. Assim, são dois mecanismos diferentes. Eu tenho que dizer pro meu sistema ósseo que se eu botar carga aqui, é como se assim, ó, essa tensão vai arrancar o tendão daí. Então, se enrijeça para que fique mais denso, para que esse tendão não descole daí. Esse é um mecanismo que vem através do trabalho de força e potência.
e o outro é o mecanismo piezoelétrico do osso, onde eu tenho que ter impactos controlados para que o osso fique mais denso em função do impacto. Então são dois mecanismos aí que Trabalham caminham em conjunto. E É trabalham uma em questão conjunto. também importante que é saber quem é esse idoso, né? É. Com qual idoso eu estou trabalhando? De repente você pega um idoso que foi inserido em um ambiente que ele pratica exercício físico desde da infância, e aí você trabalha de uma maneira completamente diferente de um idoso sedentário. Então tudo depende assim, os dois são idosos, mas quem é esse idoso? O que aconteceu na vida dele? E aí, vai que vai. Você tem trabalhado também. Você tem trabalhado com idosos lá no seu Sim. espaço? Sim. E sempre com treinamento funcional. Sim. Cara, e me conta uma coisa, o treinamento funcional existe mesmo ou é só invencionismo? Cara, eu penso assim, André. Eu penso no seguinte, quando eu preciso responder essa pergunta, se você me perguntar, é o nome que você mais acha adequado ou mais gosta? Não, não é. Na minha opinião, não é. Mas você faz isso para alimentar o seu ego ou para a população? A população hoje em dia entende o que é treinamento funcional. A população entendeu que existe uma forma de você treinar que não é para hipertrofia máxima e também não é como um atleta. Mas você pode melhorar o quê? As atividades da vida diária, você pode melhorar a performance recreativa dentro de um esporte que você gosta de praticar. Quantas pessoas vocês conhecem que tinham aquela impressão, vou entrar numa academia, vou treinar igual um cara que busca hipertrofia máxima, vou ficar lento nos esportes que eu pratico de maneira recreacional. Hoje em dia a galera para e pensa, vou treinar funcional, que é o quê? Um treinamento de força. É um treinamento de força. E a população não entendeu isso. Agora eu vou ficar discutindo o que a população entendeu? Eu estou preocupado em colocar mais gente para se movimentar. E cara, eu vejo o treinamento funcional também como a visão do aluno, né? Nesse caso do público leigo, como uma atividade que não é tão monótona. Então, Sim. assim, uma atividade um pouco mais dinâmica. Sim. Aquele negócio, eu faço funcional, né? Os meus amigos, assim, quando eles falam, eu tô fazendo funcional. É basicamente isso, eles consideram funcional essa atividade que, cara, que sai um pouco da sala de musculação. Sim. É que como a gente trabalha no funcional com padrões de movimento, de empurrar, tanto na horizontal como na vertical, de puxar, tanto na vertical como na horizontal, como de agachar, inclusive de deslocar, deslocamentos, a gente trabalha com padrões e o nosso planejamento é por padrão. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho planejado na minha sessão que eu vou empurrar, eu tenho 20 maneiras diferentes de empurrar, o que me dá variabilidade na minha sessão. Eu não tenho hoje supino reto, inclinado, crucifixo e voador. Não, eu tenho um volume que eu preciso cumprir de 6 séries de exercícios de empurrar. E aí vamos ver o que a gente consegue de que seja o mais funcional possível. E eu só queria fazer um adendo numa coisa que eu achei muito interessante que o Kron falou, e aproveitando até que os nossos ouvintes são notáveis da biomecânica. A grande questão que muitos colegas simplesmente não entenderam do treinamento funcional é de onde é que vem o nome. O nome é que a intenção está em melhorar a função antes da estrutura. Então eu priorizo sempre a função em vez da estrutura. Se eu pensar no bíceps, por exemplo, você que é prof de biomecânica, quais são as 3 ações que o bíceps faz quando contrai o bíceps? Flexão de cotovelo, flexão de ombro e supinação. Supinação ou rotação externa, né? Isso. Por quê? Porque ele é um músculo que serve para levar alimento na boca. Então ele é um rotador externo, ele é um Perfeito. flexor do cotovelo e aqui. Então alguém me fala, cara, quando eu faço uma repetição parcial na academia com objetivo estrutural, tá errado? Eu falo, não tá errado. Só que você está priorizando quem? A estrutura. Quando eu faço uma ação que eu quero melhorar a função, o meu olhar é diferente. Então, quando eu reabilito um ombro, eu não faço elevação frontal, lateral, porque são exercícios que estão sendo pensados para estrutura. E são provenientes de um olhar oriundo do fisiculturismo, que sempre olhou para a estrutura. Quando a gente desenha uma sessão pensando na função, para melhorar a funcionalidade, que é a capacidade de executar função em tarefas específicas, eu estou pensando o treinamento da forma funcional. E é isso, cara. Isso mata tudo. Agora, se a galera não entende isso, fica aquela discussão sem sentido. Mas é que é isso, é outro. Não, é que o foco, quando eu desenho, eu priorizo a função. Vai ter hipertrofia secundariamente? Vai. Mas não é o foco principal
a hipertrofia, que seria a estrutura. Eu até agradeço o espaço. Faz tempo que eu quero dizer isso pra galera e nunca tinha conseguido dizer dessa maneira. E eu acho que vai ser muito legal se as pessoas conseguirem entender isso e pensarem. O ser humano é movimento, né? Movimento depende da interação entre os sistemas. Sistema. E aí tu pega o esporte, é o quê? É um movimento com regras. Tem alguma coisa que eu faça no dia a dia ou no esporte que seja contraindo um único músculo? Não, acho que nem pra xadrez. Nem para xadrez você vai ter. Então é xadrez. lógico que o treinamento funcional prioriza exercícios multiarticulares, multiplanares, porque para Porque minha é o mãe, movimento que a gente faz no dia a dia. minha mãe A gente- vai pegar a lata dessa água daqui, Só guardar de- no armário. Só de você fazer esse movimento, isso já foi um movimento multiplanar e multiarticular. Exatamente. Então, a gente Perfeito. usa exercícios dessa natureza, por quê? Porque o foco é melhorar a função, Legal. primariamente. Legal. Cara, fantástica essa conversa aqui com vocês. Quero já agradecer. Agradecer o Kron Guedes mais uma vez. Agradecer Márcio Grigoletto. Márcio Grigoletto a gente se encontra às vezes aí fora do país, Fora aí do na país FIBO, aí. na Alemanha. Quero agradecer vocês. Parabéns pelas palestras que vocês deram, inclusive. E obrigado por estar participando aqui mais uma vez do Notável Cast. Eu que agradeço, né, cara? A gente agradece a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia aí com o teu público. Então, sou muito grato. Obrigado Fala pela do que oportunidade. gosta, né? Fala do que gosta. sempre. Fala o Instagram de vocês. @profimarzo. @Kron Guedes. Kron Guedes com K. KROM. E Marzo com Z. Com Z. Fechado. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Notáveis, nos encontramos no próximo Notável Cast. Valeu.